Jesus diz para os discípulos assim: atravessa o mar para o outro lado, eu vou orar, depois me encontro com vocês. Assim foi feito, os discípulos foram para o mar e na madrugada, aproximadamente a quarta vigília da noite, acredito eu que das 3 da madrugada em diante, uma grande tempestade se levanta, começa a assolar o barco. Os discípulos entram em desespero. Cristo, Jesus, está no monte orando. A quarta vigília da noite, diz a Bíblia. E os discípulos estão apavorados. E a Bíblia fala que Jesus sai do monte e vai em direção ao barco. Mas acontece algo sobrenatural, algo que quem não tem fé não vai acreditar. Então não adianta você nem continuar ouvindo. É só para quem tem fé, quem crê na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus ele anda por cima daquelas águas do mar, por cima da tempestade, por cima das águas. E os discípulos, olhando aquela situação, se assustaram. É um fantasma? O que está acontecendo na madrugada? Aquela tempestade, eles já com medo. E Cristo vai tranquilamente por cima das águas. E ele vinha da oração. E Pedro, muito ousado, diz assim: mestre, se és tu, permita, manda que eu vá até ti. Ou seja, a gente já tem uma qualidade fenomenal em Pedro. Pedro se candidata, Pedro se propõe. Eu acho que é algo que Deus também está procurando em nós. Alguém que se propõe a fazer. Não alguém que fica esperando Deus mandar. Deus não mandou. Deus está mandando na palavra a gente ajudar os pobres, a gente amparar a viúva. A gente não faz nada disso que Ele mandou. E a gente está esperando Ele mandar a gente fazer alguma coisa. Não adianta. A ordem já foi dada. Mas enfim, voltando para a palavra, Pedro se propõe. Ele está disposto. Mande que eu vá até ti. Jesus falou, então venha. E Pedro assim fez. Ele caminhou sobre as águas. E foi até Cristo andando no meio daquela tempestade toda. E sabe o que Cristo fala para ele ainda? Quando em um dado momento Pedro, ele começa a ver aquela situação, tipo assim, o que eu fiz? Onde eu tô? Que passe que eu dei? Né? Algo sobrenatural. Ele está andando sobre as águas. Quando ele percebe o que está acontecendo, ele começa a afundar aos poucos. Ele não afunda de vez, ele afunda aos poucos. E Jesus olha para ele e fala: por que temes, homem de pequena fé? Oh, aleluia. Como que Pedro pode ser chamado de homem de pequena fé? Foi o único homem que andou sobre as águas. Aleluia. Homem de pequena fé, por que temes? Aleluia. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas aquele homem foi ousado. Ele pediu: Senhor, permita que eu vá até ti. Aleluia. Recebe aí na tua vida aí a ousadia de Deus, a promessa de Deus na tua vida, tá? Você quando vê